Amém, glória a Deus. Bom dia, gente. Glória a Deus. Hoje eu fiquei enrolado aqui, que eu estou com um equipamento diferente, porque eu perdi. Minha esposa foi pregar em outra igreja, aí levou o meu. Perdi, eu falei assim, mas é meu. Não, mas agora eu vou usar. Então eu perdi. Então, se eu me enrolar aqui, vocês vão entender que é novo para mim. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu quero falar hoje com vocês sobre um assunto que, em meu momento de TSD, um tempo atrás, falou muito no meu coração. E eu guardei, eu quero compartilhar isso com a igreja. Por isso, quero que você abra a sua Bíblia em Jonas, capítulo 4. Um dos profetas menores, Jonas, no capítulo 4, famoso profeta fujão, o último capítulo desse livro. É um livro também muito interessante. Você que já é cristão há muito tempo, desde criancinha, né? Com certeza lá no seu Kids, você já ouviu falar muito de Jonas, né? Engolido pelo grande peixe. Mas hoje você tem condições de estudar melhor esse livro, de forma mais madura, e entender daquilo que Deus quis, né, revelar através desse profeta. Nós vamos ler o último capítulo, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Uma pausa aí. Jonas pregou na cidade de Nínive e toda a cidade se converteu. 120 mil pessoas. E aí, por isso que esse capítulo se inicia com essa frase. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali, construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor, Deus, fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho. Eu estou furioso, a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhes disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela cresceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Que Deus abençoe esse momento e a palavra dele ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Irmãos, aqui mostra um diálogo de Jonas com Deus. O diálogo de um profeta
como eu já disse aqui, um profeta que fugiu, porque recebeu uma ordem direta do Senhor, vai pregar em Nínive, e ele decidiu ir no sentido ao contrário. E você que leu o texto, se não leu, lê em casa, a vida só foi para o buraco, só para baixo, foi para o porão de um navio, foi para o fundo do mar, um peixe o engoliu, e ele por 3 dias fica ali na barriga do peixe. Jonas fugiu do propósito, mas ele, na barriga do peixe, diz a Bíblia ali que ele ora, e ele tem o perdão do Senhor. E Deus dá uma segunda chance para ele, fala assim, ó, beleza, o peixe vomita Jonas, e o interessante é que Deus, ele fala assim, vamos fazer de novo, vamos começar do zero, vá para Nínive e pregue essa palavra, e Jonas vai, só que Jonas, ele é conhecido como um dos piores pregadores da palavra, porque pregou um sermão com bom conteúdo, mas de uma péssima forma, né? Muito ruim a pregação dele, pregou com raiva, pregou sem explicar muito bem, chegou e falou o seguinte, ó galera, deixa eu falar um negócio para vocês, com Deus é o seguinte, ou vocês ficam com Deus ou sem Deus, se ficar sem Deus todo mundo vai morrer, é vocês que decidem, e foi embora, ele só pegou a granada, tirou a ponta aí da granada e falou assim, ó, vai explodir, né? Segura aí. Só que ele não contava com isso no íntimo do seu coração, embora soubesse que Deus é um Deus perdoador, mas no íntimo do seu coração, ele não contava com isso, ele contava que o povo ia se lascar mesmo. E aí o capítulo 4 acontece depois de um grande avivamento na vida do povo de Nínive. Nínive da capital da Síria, povo terrível, povo com o qual Deus realmente tratou depois, por causa da sua maldade. Mas Nínive, o que aconteceu? Se converteu, todo mundo começou a se converter, se arrepender, o rei tomou ciência disso, falou assim, é mesmo? Tem essa profecia, tem essa palavra de Deus? Então o rei mandou um decreto, falou assim, ó, agora aqui em Nínive todo mundo adora o Senhor. Imagina um negócio desse? Chegar aqui na prefeitura do Rio de Janeiro, o pessoal começar a perceber que em Botafogo está acontecendo um avivamento, aí o prefeito fala assim, eu não vou entregar mais a chave para mamão não, vou entregar para o Senhor Jesus Cristo, né? Pode acontecer, ainda mais a gente pregando bem, né? Porque Jonas pregou mal, se a gente pregar bem, acontece mais rápido. Mas isso aconteceu, e aí Jonas vai, e o que acontece? Ele fica enfurecido, ele não gosta, e aí Deus começa a questioná-lo, Deus começa a conversar com ele. Jonas não concordou com Deus, foi isso que aconteceu. Jonas chegou para Deus e falou assim, ó, eu não concordei não, por que o Senhor salvou esse povo? Eles não merecem? Agora, se você olhar para Jonas, a gente pode entender um pouco, porque aquele povo era um povo muito mau mesmo, era um povo muito bárbaro, era um povo que quando tomava cidades, eles matavam crianças, mulheres, faziam atrocidades mesmo com as pessoas, era uma coisa terrível, e Jonas não gostava disso, e nutriu um ódio por aquele povo. Imagina se você que escuta aí nos noticiários, grandes crimes, atrocidades, a gente é humano, nutre na gente às vezes um sentimento ruim para a pessoa que faz certas coisas maldosas, pessoas às vezes matam a criança, você fica, poxa, como é que ela pode fazer isso? Abusa de uma criança. Às vezes a gente melhor ficar até longe da pessoa. Agora imagina uma cidade toda com esse modus operandi. Olha, a cidade toda é maldosa. Por isso Jonas odiava mesmo aquele povo. Decidiu seguir um outro caminho. Depois ele obedeceu, mas obedeceu contra a sua vontade. A verdade é que Jonas semeou, mas não concordou com o resultado. Você já viveu isso? Já viveu alguma situação onde você até entendeu mesmo que é coisa de Deus, mas você não está concordando? Você está numa situação de vida e que Deus já falou, não é isso mesmo.
E aí você fala, tá bom, mas não concordo. Poxa Deus, mas eu faço isso, fiz aquilo. Né? Imagina Paulo falando com Deus, Deus, tira esse espinho da carne. Aí Deus fala assim, não, a minha graça te basta. Aí Paulo podia falar assim, não concordo. O que aconteceu com Jonas, na verdade, acontece muito com a gente em muitas situações de nossas vidas. A gente pode até não querer dizer, mas a verdade é que muitas das vezes nós não concordamos com o Senhor. E a graça desse diálogo é que Deus sabe disso. Deus nos entende. Deus quer conversar com a gente. Deus quer se revelar com a gente, mesmo quando não concordamos com as ações de Deus. Às vezes nós estamos em um momento da nossa vida onde os resultados não são favoráveis, nós não concordamos. Nós estamos em momentos da nossa vida onde o cenário é totalmente desastroso, nós não concordamos com isso. Ou quem gosta de sofrer? Quem gosta de ficar olhando a vida, ir para um caminho perigoso e você, não, está tudo bem. Se você está assim, está errado. Às vezes, nós temos notícias que chegam aos nossos ouvidos, são ditas para nós em certos lugares complicados, como um consultório médico. Às vezes você recebe uma notícia do seu filho, uma notícia do seu patrão, olha, infelizmente hoje é o último dia. Nós não concordamos com isso, nós não queremos isso, embora devemos entender que tudo está no controle do Senhor. A grande verdade é que quando nos vemos em certas situações, no nosso íntimo, Deus sabe que a gente está pensando, não concordo com isso, não era isso que eu queria viver, não concordo com esse resultado, com esse cenário, não gosto desse sentido que minha vida está tomando. E às vezes, nós somos até mais ousados e dizemos para Deus mesmo, Deus, eu não concordo com a direção que o Senhor está querendo para mim, com os seus mandamentos, com as suas orientações, eu não concordo. Talvez você esteja aqui lutando pelo seu casamento, e Deus está falando assim, ó, eu odeio o divórcio, e você está falando, eu não concordo, queria me divorciar. Talvez Deus já falou para você assim, ei, seja fiel, poxa, devolva seu dízimo, oferte na igreja, e você falando assim, não, eu não concordo, mas é um mandamento do Senhor, é um princípio do Senhor. Talvez Deus está falando para você assim, ei, seja fiel à igreja, sirva no ministério, se comprometa, não falte a escala, seja uma pessoa que ame o serviço. Aí você fala assim, não concordo, eu vou domingo sim, vou domingo não, quando não me der vontade eu não vou, se chover um pouquinho fico em casa. Você está dizendo para Deus, você não concorda. Orientações do Senhor para a sua vida, eu poderia citar aqui várias, e você às vezes diz para o Senhor, eu não concordo, isso aí é para certas pessoas, para mim não é. O fato é que essa realidade é muito natural para a gente, e há ensinamentos aqui para nós hoje então, já que como Jonas, muitas das vezes nós também não concordamos com aquilo que o Senhor tem feito, tem orientado e tem deixado com que as nossas vidas passem por certas situações desconfortáveis. E o que a gente aprende aqui com esse diálogo de Jonas com Deus? Em primeiro lugar, que nós devemos ter cuidado para não endurecermos, ou não deixar o nosso coração endurecido diante da realidade da misericórdia imerecida de Deus para nós e para as outras pessoas. Eu vou repetir, nós precisamos tomar cuidado para não deixar o nosso coração endurecido diante da realidade da misericórdia de Deus para conosco e para com outras pessoas também. No versículo 2, Jonas faz uma oração para reclamar. Diz assim, ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estavam em casa? Está reclamando. Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende.
Jonas é filho de crente, crescido na escola bíblica dominical. Sabe o que Jonas fez muito? Jonas foi muito para a EBF. Quem conhece a EBF aqui? Aí, você é velho, hein? Eu sei que o Eldo falou muito como é que era a EBF para mim, né, Eldo? Eu não conheci, não. Jonas foi para a EBF, irmão, escola bíblica de férias. Tia lá no Kids, sabia todas as histórias, aprendeu que Deus é misericordioso, compassivo, que Deus perdoa, que Deus entende. Jonas aprendeu esse negócio, mas ele só não estava desfrutando disso. Jonas pregava sobre verdades, mas não se deleitava sobre aquilo que ele pregava. Jonas sabia a teoria, mas ele não usava a ferramenta consigo mesmo. Ele não desfrutava. Agora, o interessante é que o próprio Jonas havia sido alvo da grande misericórdia de Deus. Irmãos, Jonas estava na barriga do peixe. Há uma linha teológica que diz que Jonas havia morrido. E aí você fala assim, pastor, então fui enganado a vida toda? Não sei, vamos estudar depois aí, depois você conversa comigo. Mas a Bíblia diz lá em Jonas capítulo 2, versículo 2 e 6, que lá do Sheol ele gritou, Sheol é o mundo dos mortos. Mas se ele não morreu também, milagre grande. Ou Deus manteve ele vivo 3 dias na barriga do peixe, ou Deus ressuscitou Jonas, não importa, um grande milagre. Uma grande ação da misericórdia do Senhor. Ele desobedeceu o Senhor. Irmãos, imagina só, Deus chega para você e fala, Hugo, te acordei na madrugada, 3 da manhã, sai da sua casa, vai agora lá na Ipanema, você vai encontrar uma pessoa que está de vermelho e prega para ela. Aí você olha, 3 da manhã, fala assim, pô, Deus, pelo amor de Deus, 3 da manhã, está de brincadeira comigo, ainda está chovendo? Não vou não, vou dormir. Que isso, Deus mandou, poxa. Um anjo apareceu para você, a voz do Senhor, o céu se abriu, uma ordem direta de Deus, e você desobedeceu. Você não desobedeceu só o seu pai e sua mãe, não, que são autoridades na sua vida, não desobedeceu o seu chefe, não desobedeceu uma autoridade local, não, você desobedeceu o Todo-Poderoso, meu irmão. É muito sério. Ele podia fazer o seguinte, morre agora. Mas não, deixou Jonas fugir, sofreu as consequências, foi para a barriga do peixe, ouviu a oração de Jonas e teve misericórdia de Jonas. Aí Jonas chega para pregar, ele viveu, foi fruto da ação da misericórdia de Deus, e mesmo assim, prega sobre isso, sabia que Deus era misericordioso, mas ainda continuou com seu coração endurecido, sem desfrutar, sem se deleitar, sem se alegrar com a realidade da misericórdia do Senhor. Jonas podia olhar para o cenário da sua vida e falar o seguinte, bom, não gosto muito desse povo não, mas eu estou vivo aqui, graças a Deus, ainda bem que Deus é misericordioso, que mais pessoas também aceitem essa misericórdia. Quer saber? Agora não estou nem me importando com os outros, já estou no lucro, estou vivo, era para eu estar morto, era para eu estar perdido, eu estou bem, graças a Deus, era para ele sair pulando, ei gente, estou vivo agora, olha só, caramba, Deus existe mesmo. Mas não, ele, na verdade, não conseguiu usufruir da bênção da salvação. Ele foi canal de bênção para 120 mil pessoas se converterem, irmãos, olha isso, já pensou num negócio desse? 120 mil pessoas aceitaram a Deus, né, porque não tinha pregação de Jesus ainda, tiveram fé em Deus, por causa de Jonas. Irmão, é muita coisa, é muita gente, irmão. Ele não conseguiu festejar esse negócio, ele não conseguiu desfrutar disso, ele nem foi para o outro extremo, podia ter ficado orgulhoso, né? Quem pregou para mais gente aí se converteu? Se Jonas parasse ele no capítulo 3, rapaz, ele ia ser o maior dos pregadores, dos profetas, dos pastores, dos evangelistas. Jonas ia entrar para o livro dos recordes. Rapaz, você pregou, 120 mil pessoas se converteram, meu Deus do céu.
Mas a Bíblia mostra nossas fraquezas, né? A Bíblia mostra nossas derrotas. A Bíblia mostra o nosso coração dos homens, dos grandes homens e mulheres de Deus. Jonas não conseguiu celebrar um grande feito, nem ser orgulhoso, nem ter orgulho, ego. Não, porque o seu coração estava endurecido. Não conseguiu olhar nem para aquilo que ele mesmo estava vivendo com Deus, ainda mais para uma grande multidão de 120 mil pessoas. Ele discordou de Deus. Só que a misericórdia de Deus, ela é tão grande, gente, que ela salva assassinos, estupradores, malfeitores, salva ladrões, salva mentirosos, ela salva homossexuais, porque Deus ama também os homossexuais, ama os ladrões, ama os mentirosos, ama todos. Ela salva aquele também que é direitinho, que a sociedade fala, isso é muito bom, salva também, salva os beberrões, salva o fumante, salva todo mundo, porque essa é a misericórdia de Deus. Ela salva os desobedientes. A misericórdia de Deus alcança pessoas mortas espiritualmente. E foi isso que Paulo falou para a gente em Romanos 1, 2 e 3. Ele fala, olha, você é judeu, precisa de Deus. Você que é moral, precisa de Deus. Você que é imoral, precisa de Deus também. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. E todos são alvos da misericórdia e da graça de Deus. Agora, olha o que Paulo fala em Romanos 5, versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Paulo, ali, com poucas palavras, declara a profundidade da misericórdia de Deus. Deus olhou para um povo que estava morto espiritualmente, e morto não tem ação, não tem vontade, não dá para fazer nada, morto é morto, fraco, ímpio, perdido. Aí Deus falou assim, eu quero pegar esse pessoal para mim, eu vou morrer por esse povo aí. Talvez os anjos, né, aqui estou conjecturando, meu pensamento, talvez um dos anjos falou assim, poxa, o patrão ficou maluco, hein, o pessoal aí está perdidão, o pessoal negou, xinga ele, maltrata, vira as costas para ele, não quer saber nada de Deus, ele ainda quer morrer por esse povo? Quer, é isso mesmo, porque a minha misericórdia é muito grande e serve para alcançar aqueles que estão perdidos. Essa é a misericórdia de Deus. Quantas vezes Deus também foi compassivo para conosco, como Ele foi misericordioso, nos perdoando, nos tirando de lugares feios, irmãos. Hoje nós estamos aqui, poxa, bonitinho, bem arrumado, né? Você aí compra a sua roupinha para vir na igreja, passa um perfume, legal pra caramba, está posando aí com a tua esposa, ou então você está solteiro ainda, ou já está viúvo, não importa, você está legal, vem, pega seu carrinho, vem de Uber, poxa, vou para a igreja, bonito, bonita, mas só Deus, só você sabe dos lugares que Ele te tirou. Só você e Deus sabe, às vezes, das porcalhadas que você fazia antigamente. Se você talvez vai falar assim, ih, pastor, carnaval, rapaz, carnaval comigo não prestava não. Ih, pastor, às vezes eu saía de casa e voltava 4 dias depois, bêbado. Pastor, traí muito, roubei. Pastor, você não sabe o que eu fiz. Nem quero saber não, irmão. Você sabe da onde Deus te tirou. E hoje você precisa não visitar isso para se magoar, não. Mas quando você olha para trás, você percebe o quão Deus foi misericordioso com você, possibilitando que você estivesse aqui, pregando, cantando, abrindo uma porta, interpretando, traduzindo, fazendo alguma coisa para o Senhor, ofertando, dizimando, sabe, contribuindo. E o perigo é a gente
olhar para o hoje e esquecer que Deus fez coisas grandiosas nas nossas vidas e que se Ele não tivesse nos alcançado, talvez nem vivo aqui nós estaríamos. Talvez você não estaria casado, talvez o seu filho teria sido se perdido de vez, talvez o seu dinheiro todo seria jogado fora, a sua saúde tinha acabado, talvez você ia estar num buraco tão escuro. É misericórdia de Deus. Deus nos perdoou, nos perdoa, e Ele faz o mesmo com as pessoas lá fora. Nós merecemos? Não. Ele faz isso mesmo sem a gente merecer. As pessoas lá fora também são alvos do Senhor, também são alvos da misericórdia do Senhor. Cenários ruins não podem nos dizer que o Deus de misericórdia e bondade não nos alcançou, gente. A gente tem uma séria tendência de, quando a gente enfrenta coisas desafiadoras, a gente se esquece de um todo, de um contexto geral da vida. A gente se esquece das vitórias, dos livramentos, da ação de Deus. A gente se esquece às vezes que Deus, Ele cirurgicamente conduziu você, tirou, blindou aqui, te protegeu. Aí você chega no lugar que você está sofrendo, aí você fala, não concordo. Deus me deixou passar isso? Que Deus é esse? Por que Deus me deixou viver essa situação? Hoje você precisa avaliar o quão o seu coração está amolecido para continuar vivendo e desfrutando, se deleitando, compartilhando sobre as misericórdias do Senhor. Você acorda de manhã e você tem o hábito de falar assim, Deus, muito obrigado por mais um dia, obrigado por essa noite. Você chega à noite antes de dormir e fala assim, Deus, muito obrigado porque completei mais um dia, muito obrigado porque eu posso me deitar. Mas não é uma oração tipo reza não, irmão, é uma convicção plena de que mais um dia de milagre aconteceu na sua vida, as misericórdias do Senhor se renovaram para você e amanhã se renovarão novamente. É uma convicção, porque às vezes nós entramos numa religiosidade, numas falas repetidas, que perde o sentido. E Deus hoje quer que você ressignifique isso. Você amanheceu, dá um glória a Deus, fala assim, glórias ao Senhor, porque as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez. Que bênção, mais um dia. Glórias ao Senhor, porque era para eu estar em outro lugar, eu estou aqui com o Senhor. É dar honra ao Senhor, dar glória a Ele, nos lembrarmos de onde saímos e o que merecíamos, gente. Porque tem uma diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia é não dar aquilo que a gente merecia ganhar. O que nós merecíamos ganhar? Punição, morte. Aí Deus não dá, foi misericordioso. E graça é dar aquilo que a gente não merecia. Misericórdia é não dar o que merecíamos, e graça é dar aquilo que não merecíamos. Nós não merecíamos isso aqui não? Está aqui no lugar bom, ar-condicionado, sentadinho aí, poxa, louvamos, compartilhamos, estamos compartilhando uma palavra aqui, rapaz, nós não merecemos isso não, isso é graça de Deus. Você tem uma vida boa, tem um trabalho, tem saúde, deixa eu te falar, você não merecia isso, nós não merecíamos a condenação, mas a graça de Deus, ela nos dá coisas que não merecemos. O problema é que às vezes a gente fica com o coração duro, e o coração duro faz a gente discordar de Deus, faz a gente estar num processo permanente de discordância, porque uma coisa é você achar estranho, Deus, está tudo certo, né? Essa notícia ruim aqui chegou, mas só para garantir que o Senhor está no controle, vamos em frente, não gostei não, está doendo, mas o Senhor está no controle, é uma coisa. Agora, ter um posicionamento de discordância do Senhor é muito perigoso, porque mostra que os nossos corações não estão sensíveis ou não estão amolecidos para a realidade de que Deus é misericordioso em todo o tempo, e Ele, com a sua graça, nos abençoa
todos os dias. Olhe para trás, veja o quanto Deus já foi misericordioso com você e desfrute dessa misericórdia, mesmo sendo tentado a discordar, mesmo sendo tentado a discordar de Deus, desfrute a misericórdia de Deus. Mesmo um sistema complicado de vida, desfrute da misericórdia dele e fala assim: Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia, obrigado porque eu merecia algo que o Senhor não me dá, e obrigado porque o Senhor me dá coisas que eu não merecia. Em segundo lugar, o que eu aprendo com esse diálogo de Deus aqui? Irmãos, é que a misericórdia de Deus, ela é tão grande, que Deus aguarda e trabalha para que a mudança aconteça em nossas vidas. Deus olha para um coração que discorda dele, e Deus, ao invés de punir, ao invés de falar assim, mas você pensa que é quem? Não. O que Deus faz? Aguarda, trabalha e espera a nossa mudança, porque Deus é um Deus de processos. Versículo 4 e 5 diz o seguinte: o Senhor lhe respondeu, depois que ele orou, gesticulou, esbravejou, fez pirraça, não concordou, aí Deus fala assim: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali, construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Veja bem, um diálogo, tem um processo, tem uma história acontecendo. E Deus, às vezes, ele toma atitudes imediatas, Mas quando ele está tratando alguma coisa com a gente, Deus, ele trata através de processos. É um modus operandi de Deus, não estou falando que ele sempre faz assim, mas é muito comum. E aí, depois da pirraça de Jonas, Deus fala assim: rapaz, você está certo com essa sua fala aí? Você acha que você está certo? E Deus deixa ele em paz. Diz que ele sai, vai para um lugar, passa um tempo. Por quê? Porque ele constrói um abrigo. Ali ele fica. E Deus deixa ele refletir. Deus deu uma fala para ele e fala assim: dorme com isso aí. Mais para frente, mais para baixo, você vai ver que Deus de novo pergunta a ele, porque a planta morre e ele fala de novo, Poxa, não gostei, quero morrer. Aí Deus chega para ele de novo: rapaz, você está certo? Você acha que está certo falando isso aí? O que me impressiona é que Deus, ele consegue ao mesmo tempo se reduzir, consegue vir para baixo e fazer igual a gente aprende para lidar com crianças, Porque uma criancinha, você pode, claro, faz aquilo outro, tal, mas o ideal é você se ajoelhar, está no nível dela e falar assim: meu querido, deixa eu falar com você. É um processo didático para você falar com a criança. E Deus faz a mesma coisa com a gente. Deus fala assim: ô miserável, é muito limitado, deixa eu ir lá para baixo para falar com ele no nível dele. Ei, tu acha que tá legal esse negócio aí que você está fazendo? Você acha que essa frase é boa? Você acha que esse comportamento é bom? Não, só estou perguntando, só para você refletir, é só para você talvez pensar. Vou te dar um tempo, eu te conheço, sei que você está passando por momentos ruins aí, vou te dar um tempo para você pensar. E ele ficou chateado. Depois, como eu falei, ele fica chateado por causa da árvore. Só que Deus percebe uma coisa: Jonas não estava bem não. Jonas estava com um problema emocional. A cabeça de Jonas não estava boa não. E Deus sabe interpretar quando a gente está bem, quando não está bem, quando a gente está fazendo algo por maldade, ou quando a gente está fazendo algo por causa da nossa fraqueza, das nossas limitações, quando a gente não entendeu, quando a gente está num processo complicado de vida. A graça é que Deus entende esse negócio. Ora, Ele nos criou, Ele sabe de tudo,
Ele entende, ele sabe quando você está pirando, quando você está tendo uma confusão mental danada, quando está tendo pancada de todos os lados. Ele te entende, ele sabe disso, e ele entende. Por isso que você não está concordando, é por isso que você não está entendendo, é por isso que você está tendo comportamentos errados, é por isso que você está talvez num processo de rebeldia, num processo de desobediência. Eu te entendo, só que tem limite. Por isso ele convida a gente para um processo de cura, de transformação, de avaliação, de reflexão. Será que eu estou tendo correto nesse processo? Será que a minha atitude está correta? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será? Nós podemos começar a ter atitudes ruins, de revolta, murmuração, afastamento. Vou largar tudo, não quero mais, não, para mim isso não serve, não, porque se não for dessa forma eu não quero. Meninice, muitas das vezes é criancice, é imaturidade, é dificuldade, e Deus reconhece isso. Só que Deus chama a gente para um processo de tratamento. Ei, é isso mesmo? Está certo? Estou perguntando, vamos refletir? O que você acha? Fica um tempo aí, conversa com você mesmo, avalia. Irmãos, Deus entendeu o momento de Elias. Elias orou, derrotou os profetas de Baal. Poxa, cara ousado mesmo, até brincou. E aí, está gritando para o Deus de vocês? Ih, deve estar dormindo. Faz o seguinte, molha mais o meu altar aí, bota água. Estava ousado, cheio de poder. Orou, o fogo desceu, consumiu o altar. Meu Deus do céu, bola de fogo. Elias, homem do Senhor, profeta, o símbolo da profecia, Velho Testamento, Elias. Aí uma mulher, tal de Jezabel, chegou e falou assim: ó, vou te pegar, vou matar você. Aí ele, ó, deu no pé, ficou com medo, foi para a caverna, ficou depressivo. Aí o que Deus fez? Podia falar assim: papelão, hein? Pô, tu ora, cai fogo, faz aquele estardalhaço todo, aí agora tu vai para a caverna, papelão. Aí Deus não, o que foi fazer? Ô Elias, como é que você está aí, rapaz? Está sozinho aí para quê, rapaz? Não, porque só tem eu. Não, pá, não tem só você não, pá. Tem mais 7.000 lá, pá. Você está sozinho não. Vamos conversar aqui. Sai daí, rapaz. Deus foi lá tratar Elias. Deus foi lá entender que algumas coisas a gente enfrenta como leão, mas tem certas notícias que a gente parece um gatinho. Caramba, olha isso, tocou no meu filho. Rapaz, tocou nessa questão aqui do meu casamento, tocou lá em casa. Ih, rapaz, isso aqui pega. Deus sabe que há coisas em nossas vidas que desestruturam a gente. Quer ver outra coisa? Deus entendeu o momento de baixa autoestima de Gideão. Deus podia olhar assim: cara, eu preciso de alguém para ser o juiz do meu povo, para lutar a guerra ali, para liderar. Quem eu vou chamar? Não, Gideão está meio mal, está com a bola murcha, baixa autoestima, eu vou falar com ele não. Deixa eu falar com outra pessoa aqui que está, né? Não. Deus falou assim: pô, Gideão, eu gosto dele, cara. O cara é bom. Vou lá falar com ele. E aí, Gideão? Como é que vai essa força? É bom, hein, cara? Aí ele: eu? Não, pô, estou aqui escondido, malhando trigo no lagar. Poxa, e aí o senhor está falando que eu tenho força? Não, sou eu não, deve ser outra pessoa. Não é você mesmo, rapaz? Estou contigo. Aí Gideão fala assim: não, calma aí, se for o senhor mesmo, vamos fazer uns testes aqui. Deixa eu falar um negócio, esse negócio de fazer teste com Deus, muito cuidado com isso, hein? Há momentos que nós estamos realmente muito vulneráveis. Há momentos em que a gente, assim, está numa situação emocional complicada, a gente se sente inseguro. Deus entende, mas não pega esse como princípio para tudo na vida. Vou fazer um teste. É para eu ir para esse emprego? Se amanhã no jornal não tiver nenhum acidente registrado, eu vou para esse emprego. Está contigo, Deus. Aí aquela paz do Rio de Janeiro, ninguém se acidenta. Entendi, Senhor. Né? Amanhã você está... Rapaz, isso acontecia muito na nossa juventude, né? Pô, apaixonado por aquela menininha. Rapaz, se ela for de azul, é a minha esposa.
Aí ela vai toda de azul. Se chega nela, ela fala assim: não quero estar nada contigo não, pô. Deus não falou nada comigo. Né? Não, mas Deus falou comigo. Mas comigo não. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque Deus entende nossos momentos vulneráveis, depressão, baixa autoestima. E aí sim, Deus, eu estou muito inseguro. Estou muito fraco. Tem como o Senhor me dar provas? Tem como o Senhor talvez ser mais claro? Isso sim. Agora, não é um modus operandi do cristão maduro. O cristão maduro, ele ora, lê Bíblia, ele tem comunhão com o Senhor, ele entende aquilo que Deus quer para ele, e ele começa a tomar atitudes. Ora, Paulo queria ir para um lugar pregar, o Espírito Santo fosse com ele assim: ó, não é para ir não, vai para outro lugar. Mas Paulo estava indo, pô. Ele estava fazendo. Porque ele sabia o que tinha que fazer, só que Deus queria outra coisa, mudou. Nós precisamos disso. Agora, Deus entende, como entendeu o Gideão, como entende você, como nos chama para um tratamento e fala assim: filho, filha, eu sei que você não está bem, você precisa de um tempo, você precisa refletir, você precisa de conversa, você precisa conversar com alguém, ouvir de alguém, você precisa desabafar, você precisa da igreja, de uma célula, você precisa da sua liderança, eu sei que você precisa, mas deixa eu te falar, será que essa sua atitude é a melhor? Talvez a gente escute isso de Deus e não saiba interpretar. Sofrimentos fazem parte da vida. Momentos de dor são oportunidades para exercitar a fé. Só que nós precisamos ter a certeza que Deus não nos abandonou. E são nesses momentos vulneráveis onde nós precisamos entender o quê? Deus pode estar me levando para um processo para conhecê-lo melhor, para me fortalecer, para eu avaliar as minhas atitudes e entender se aquilo que tenho feito, ou tenho vontade de fazer, condiz com a vontade do Senhor para a minha vida. Hoje, nós podemos fazer essa pergunta para nós mesmos em todas as áreas de nossas vidas: será que o meu comportamento está correto nessa área? Faça essa pergunta. Será que você está indo bem nisso que você está disposto a fazer? Será que isso que você decidiu fazer é realmente o que Deus quer que você faça? Ou é o seu emocional, são as suas dores, sua experiência ruim, seu medo, sua falta de confiança, que está impulsionando você a ir para outro caminho? Deus te dá tempo. E Deus pergunta: será, filho, será, minha filha, que é essa decisão mesmo que você tem que tomar? Deus, mas está doendo muito, está difícil, não consigo mais. E aí Deus fala: será que a minha graça não pode te sustentar? Será que eu não posso fazer com que você seja fortalecido no seu interior e você aguentar mais um pouco? Será que você não pode ser testemunho vivo de um milagre que eu vou fazer na sua vida? Será? Precisamos perguntar a nós mesmos: será que o meu comportamento está correto? Será que a minha retribuição de amor a Deus está correta? Será que as minhas ofertas estão corretas? Será que as minhas avaliações, decisões estão corretas? Deus nos entende e nos dá tempo para refletirmos. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Nós precisamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para mudar, para sermos diferentes. E para esse tempo também viver coisas diferentes. E em terceiro e último lugar, o que eu aprendo aqui com esse diálogo de Jonas com Deus? Que nós precisamos aprender a olhar para as pessoas assim como Deus olha. Nós precisamos olhar para as pessoas assim como Ele olha, como Ele enxerga, e o que Deus exatamente vê. Versículos 10 e 11 diz: mas o Senhor lhes disse, acabou o tempo, acabou o processo, Deus veio com a lição final, falou assim: ó, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, não tenha feito crescer, ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu
ter pena dessa grande cidade? Jonas estava sofrendo mais por uma planta que ele nem plantou, que ele não fez crescer, que ele não podou, do que por 120 mil pessoas que iam para o inferno. Estava sofrendo mais por suas coisas, porque a planta atendia um benefício, né? Dava um benefício a ele, sombra. E aí você percebe desvios de caráter, egoísmo, egocentrismo, falta de altruísmo. O que importa é o meu, quero saber da minha vida. Ih, pastor, o mundo está tão complicado, é tanta correria, tanto compromisso, se eu ficar me importando com os outros, eu não vivo. Esse é o conceito do mundo. Ele estava olhando para as pessoas sem enxergar a realidade de suas necessidades. Você lembra daquele episódio, Pedro e João, Atos 3? Vão para o templo orar. Aí tem um coxo. E uma coisa é fato. Era comum na época que os coxos, paralíticos, doentes, ficassem aonde? Na porta do templo. Por quê? Porque eles, talvez hoje em dia, isso foi perdido, mas eles esperavam que pessoas que vão ao templo, pessoas que têm o costume de ir à igreja, pessoas de fé, que essas pessoas fossem pessoas caridosas, fossem pessoas que se importavam umas com as outras, fossem pessoas que poderiam sair de suas rotinas e falar assim: não, eu estou aqui para ajudar. É igreja, poxa. Será que ao nosso redor, aqui nesses condomínios, os casais que estão com problema, passam pela cabeça dele: cara, tem uma igreja aqui perto, vamos lá? Será que os casais, as famílias que estão com problema com os filhos, finanças, doenças, será que passa pela cabeça deles assim: pô, tem uma igreja aqui perto, vamos lá? Deve ter uma ajuda lá para a gente. Eu arrisco a dizer que a gente perdeu isso hoje, porque tanto ruído que sai da igreja, ou tanto mau testemunho que os cristãos que estão na igreja dão lá fora, que a pessoa fala assim: pô, lá eu não vou conseguir ajuda não. Se eu convivo com esse miserável aqui há 20 anos, ele nunca falou que é crente. Trabalho com ele aqui, sento com ele todo dia do lado aqui, mesma repartição, ele nunca falou nenhuma coisa contra os meus comportamentos errados. Que crente é esse? Lá eu não vou receber ajuda não. Faz as mesmas coisas que eu faço. Mas aí o coxo chega para Pedro e João e fala assim: ei, tem como me dar uma ajuda não? Aí o texto lá em Atos 3 diz que Pedro fala para ele assim: ei, olha para mim, olha para mim. Tem um contato visual, fala assim: cara, você é importante para mim, olha no meu olho. Eu não tenho como te dar dinheiro porque eu não tenho, mas eu tenho uma coisa para te dar que é melhor, levanta e anda. E aí ele vai e exerce o poder de cura ali, e cura aquele coxo. Além da cura, diz que aquele coxo entra no templo pulando, celebrando. Por quê? Foi curado, mas também conheceu o poder de Jesus. Pedro olha para aquele homem e fala assim: não, você tem uma necessidade, e eu quero atender a sua necessidade, porque eu posso, emana o poder de Deus através da minha vida, então eu posso te ajudar. A gente, quando vai ler o texto de Gênesis sobre a criação, sabe o que a gente entende? Que a coroa da criação somos nós. A parte mais importante da criação de Deus somos nós. Deus fez tudo, foi fazendo no detalhe, com perfeição, coisa linda. Cada dia que ele fazia, ele falava assim: é bom, é bom, é bom. Quando foi o homem, ele falou assim: é muito bom esse negócio. Caprichei. Porque eu fiz algo que é superior a tudo. Por quê? Porque somos feitos, ou fomos feitos, à imagem, conforme semelhança do Criador. Não estou dizendo que nós temos que começar a pregar o evangelho: ei, você é muito importante, você, não. Nós somos maus, por causa do pecado, precisamos de Deus, estamos lascados mesmo, precisamos do Senhor. Mas a verdade é que, em relação à criação,
Nós somos a coisa mais importante. Somos a coroa da criação. Nada nesse mundo é mais importante do que vidas. Nada. E o mundo tem invertido esses valores, cara. Nós precisamos dessa reflexão. Será que não estamos valorizando mais outras coisas do que as pessoas? O mundo eu sei que está. Mas eu falo para a gente aqui, crente, você que tem Jesus, será que você está com o mundo ou você está conseguindo, como Paulo fala em Romanos 12, não se amoldar ao padrão deste mundo, mas renovar a sua mente, se transformando a cada dia? Será que você tem vivido isso? Você sai na rua hoje e você olha para pessoas e fala assim, caramba, é a coroa da criação do Senhor, ele é importante, Deus ama essa pessoa aqui merece carinho, essa pessoa aqui merece uma mão, essa pessoa merece uma ajuda. Será que a gente tem feito isso? Infelizmente, nós às vezes estamos valorizando mais o quê? O dinheiro, bens materiais, prazeres. Irmãos, tem gente, estou mandando recado para ninguém não, hein? Em nome de Jesus, não vai ficar chateado comigo não, mas tem gente aí que acha que animal de estimação é mais importante que pessoa, gente. Tem animal de estimação aí que come melhor do que eu. E olha que eu como bem. Tem animal de estimação que tem um tratamento melhor do que o empregado que trabalha na casa dessa pessoa. Dona de casa, a empregada doméstica ali, vai lá, tem um animal de estimação. Não toca no totó não, hein? O totó aqui, filé mignon, tem isso aqui, escovação, tem poda, deixa ele dormir, porque senão vai ficar estressado e tal. Não, a caminha aqui, tem tempo. Ih, rapaz. A empregada, olha só, sobe por aqui, quando chegar, não come com a gente não, entendeu? Olha isso aqui, tem alguma coisa errada aí, gente. Nós estamos invertendo os valores. Tem muito mais pessoas valorizando as conquistas, valorizando o status, o ego, aquisições, e estão esquecendo que pessoas são as coisas mais importantes da criação de Deus. A lógica da compaixão de Deus não coisifica pessoas, nem personaliza coisas. Eu já ouvi de muitas pessoas, eu gosto muito dos animais porque estou muito frustrado com as pessoas. Eu também estou muito frustrado com muita gente, mas isso não muda a verdade de que pessoas são importantes, mais importantes do que qualquer animal, qualquer coisa, qualquer bem, qualquer dinheiro, qualquer aquisição. Pessoas, mesmo que essas pessoas sejam más, e são, pois todos nós somos. Deus nos chama a olhar para as pessoas como Ele enxerga, como Ele as enxerga, a ponto de ser traído, humilhado, crucificado, porque Ele foi por pessoas. E aí, lá na cruz, o que Jesus fez? Qual foi a fala de Jesus, vendo Ele sendo humilhado, xingado, bateram nele, zombado dele? O que Ele falou? Deus, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Esse povo não sabe o que está fazendo, Deus, perdoa eles. Esse é o olhar que Deus nos convida a ter. Nós sofremos por tantas coisas nesse mundo. Rapaz, tem gente aí que está sofrendo porque o time perdeu o campeonato. Tem gente que se mata, meu irmão, briga por isso, fica dia chorando porque o político perdeu, porque não sei o que aconteceu, mas não sofre porque o amigo do trabalho está com um problema com a esposa. Não é capaz de chorar, falar assim, caramba, eu tenho tantos amigos e eles não são convertidos, não aceitaram a Jesus. Chorar por isso. E eu me incluo nesse negócio também. Nós estamos assim. A gente sofre por coisinhas que a gente dá valor, mas quando a gente olha para o lado, caramba, tanta gente sofrendo, a gente não está chorando por elas. Nós não estamos sofrendo por elas. Há pessoas que, se morrerem hoje, morrem sem Jesus, que não tem a cura, a esperança, a proteção de Deus. Há muitas pessoas necessitando daquilo que temos e podemos compartilhar com elas: graça de Jesus, perdão, amor, salvação. O meu desejo, creio que é o desejo de Deus para nós,
é que a gente usa esse final de ano para refletir sobre isso. Que o amor, a compaixão, a misericórdia de Jesus sejam verdades em nossas vidas. Não seja apenas aquilo igual o Jonas falou, não. Eu sei que o Senhor tem compaixão, o Senhor perdoa, mas ele mesmo não vivia isso. Nós vamos nos reunir em família aí no Natal. Como é que vai ser essa reunião sua? Você vai para a reunião? É um dia legal? É a sua família. Vai chegar lá, vai ter briga de novo? É um falando mal do outro, competindo. E aí, esse ano eu fui para os Estados Unidos, fui para Paris. Ou você vai falar assim, e aí meu primo, como é que você está lá no seu casamento? Você está bem? Como é que estão as coisas? Eu estou aqui para orar por você, cara. Compartilha comigo aí, se você precisar de mim. Vamos abraçar todo mundo aqui? Família, né? Vamos orar um pelo outro? Vocês são muito importantes para a gente. Será que a gente vai fazer isso? Ou melhor, vamos fazer isso? Vamos chegar no trabalho, falar, galera, deixa eu falar um negócio com vocês. Cara, vocês são importantes para a gente. Vocês são importantes para mim. E talvez nunca falei isso não, mas eu estou aqui para orar pela vida de vocês. A gente precisa avaliar se realmente as pessoas são importantes para a gente. Se Deus está vendo que nós estamos olhando para as pessoas assim como Deus olha para elas. Que nós possamos compartilhar a misericórdia de Jesus com os que não merecem, pois nós também não merecemos. Que aproveitemos o tratamento de Deus e mudemos nossas atitudes diante de dias difíceis, diante de situações difíceis, e que possamos olhar para as pessoas assim como Deus as vê, as enxerga. A coroa da criação, que perece, é carente de perdão e de salvação. Que milagres aconteçam, assim como aquelas 120 mil pessoas se converteram, que a sua casa também se converta, que o seu trabalho se converta, a sua empresa se converta, que as pessoas com que você convive se convertam, porque você não vai ser um mau pregador como Jonas, não. Você vai ser um pregador da palavra do Senhor, do amor, do compartilhamento da misericórdia, da graça do Senhor, porque você vai se importar com as pessoas, porque nós vamos nos importar com aquele que perece, com quem está do nosso lado, porque a gente entende que Deus espera isso de nós.